Amém. Nós estamos no culto da família da Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Seja muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vinda. E se você está nos visitando hoje aqui, obrigado, Vanessa. Se você está nos visitando hoje aqui, eu quero te conhecer, quero ter o prazer de te conhecer. Então, se você é um visitante nosso nessa manhã, faz um sinalzinho aqui para mim. Levante uma de suas mãos, eu estou te vendo aqui. Olha só quanta gente. Então deixa eu olhar para esse canto aqui. Temos um casal aqui, temos aqui também um casal, uma família aqui também. E, gente, nós somos uma família acolhedora. Então eu queria que você se movimentasse, saísse do seu lugar, cumprimentasse essas pessoas. Aqui no meio também temos, olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Ali no fundo ali também, tem aqui uma senhora. Vou pedir que as pessoas cumprimentem aqui, no corredor aqui central, ali na última fileira ali, Quem vai ali dar um abraço nela e já convidar para uma célula? Aqui temos algum? Não? Amém. Que bênção, para nós é uma alegria te receber aqui. Nós somos a Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Estamos aqui nesse bairro testemunhando do amor de Deus há 37 anos. E para nós é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Amém? Seja muito bem-vindo. E a nossa oração é de que o amor e que o poder de Deus que nós estamos desfrutando aqui possa alcançar a sua vida, a vida da sua família, no nome de Jesus. Amém? Queridos, como igreja nós estamos nesse mês, o mês de maio. É um mês em que nós celebramos o mês das famílias. Então, do dia 1º até o dia 31, nós estamos fazendo esse movimento de fortalecimento da palavra, através da oração, através de devocionais, através de mensagens sobre família. Família, projeto de Deus. E nessa manhã nós vamos continuar nesse movimento, encerrando esse período aí que vai acabar nessa semana, e compartilhando uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração. E se você trouxe a sua Bíblia ou está com seu dispositivo móvel, eu queria que você abrisse aí no Salmos 127. Salmos 127. E o título que Deus trouxe ao meu coração para essa manhã foi sobre lares edificados no Senhor, uma habitação segura. Você pode repetir comigo? Lares edificados no Senhor, uma habitação segura. Eu gostaria de te convidar mais uma vez, se assim você puder fazer, para nós fazermos em reverência, em reconhecimento à palavra de Deus como viva, eficaz. Que você se colocasse de pé, por gentileza, para nós fazermos assim essa leitura desse texto sagrado. O texto diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? E eu queria que a gente fizesse mais uma vez a leitura do verso 1, em uma só voz. Vamos ler juntos? Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade,
não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por este lindo salmo. Te agradecemos, ó Deus, porque entendemos que família é um projeto de Deus. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, por este texto. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, que os nossos corações estejam abertos como uma terra fértil, uma terra que está apta, uma terra que está disponível para receber essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por gentileza? Lares edificados no Senhor. Esse texto é um texto muito lindo. Os salmos eles são repletos de mensagens poéticas, mensagens que apontam adoração a Deus, mensagens que apontam um coração com devoção a Deus. Mas também nós vemos muitos salmos que nos apontam orientações cotidianas. Esses salmos, ele é um salmos que ele está sendo compartilhado para um povo peregrino, um povo que estava andando e construindo uma identidade. Nós sabemos que o povo de Israel é o povo da promessa, é o povo que foi escolhido e separado por Deus. E naquele tempo nós estávamos ainda olhando para uma nação que tinha Deus, Javé, como um Deus exclusivo. Era o Deus que se manifestava exclusivamente para aquele povo. E esse Deus, ele está estabelecendo um padrão de relacionamento. E mais especificamente nesse texto aqui, quando nós lemos para esse texto, Deus ele está dizendo: qual é o meu padrão para uma família? Qual é o meu padrão para um relacionamento íntimo, onde eu estarei presente naquele lugar? E nessa manhã eu quero trabalhar com você 3 pontos muito específicos que Deus falou no meu coração. O primeiro, que nós olhamos para esse texto aqui do Salmo 127, dentro do versículo 1 e do versículo 2, nós vemos que Deus ele fala, lares com Deus no centro. Deus, nós vemos que ao longo da história e nos mandamentos, ele aponta algo que é muito central num relacionamento com ele. Ele não aceita dividir a gente com ninguém. Deus ele não aceita dividir. Deus ele não aceita que o nosso coração tenha um outro centro. Deus ele não aceita nos dividir, porque o amor dele por nós é tão grande que o desejo dele é de que nós sejamos exclusivos. E aí quando eu penso nesse primeiro ponto, pode passar para a gente? O texto aqui ele diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que o amam. O Senhor aqui ele está estabelecendo 2 princípios espirituais muito interessantes, que é Ele quem edifica e que é Ele quem guarda. Isso para mim muda toda uma concepção de quando a gente pensa em construir uma casa. Porque o Senhor ele está dizendo, olha, de tudo aquilo que você deseja fazer para a sua família, de tudo aquilo que você sonha para a sua família, saiba que sou eu quem edifico e sou eu quem guardo a sua família. Sou eu quem edifico, quem consolido, quem estabeleço bases, quem crio fundamentos espirituais que vão estar alicerçados e que vão te permitir passar por tempos difíceis, tempos das chuvas, tempos das tempestades, tempos das necessidades, e sou eu quem guardo a sua família. Os esforços eles são totalmente, queridos, em vão no que diz respeito à segurança, quando estão fora da vontade e da ação de Deus. Por isso que quando nós lemos para esse texto aqui, a gente consegue perceber que o esforço humano se dissipa sem uma orientação divina.
Aquele povo, o povo de Israel, ele representava ali um povo que estaria andando debaixo de uma promessa. Ali no texto de Deuteronômio, capítulo 28, nós lemos ali um trilho onde Deus ele aponta o seguinte: olha, eu estou estabelecendo para você aqui princípios, e se você estiver debaixo desses princípios, a minha glória, a minha bênção estará com você. Se você caminhar nesse lugar, a minha nuvem e a minha coluna de fogo, quando nós vemos ali, quando o povo estava andando no deserto, estará sobre a sua vida. E por que nós lemos aqui e nós percebemos sobre o sentinela, o vigia? As cidades antigamente, elas eram atacadas pelos seus inimigos. E era necessário que você tivesse ali alguém que era chamado vigia, o sentinela. Aquele que, quando ele percebesse um ataque dos inimigos, ele ia e avisava. Mas era necessário que aquele sentinela entendesse que não era pelo esforço dele de ficar ali tenso, esperando que um ataque viesse e acordasse todas as pessoas, que as pessoas seriam salvas. Aqui o Senhor estava dizendo: olha, você pode ter muitos vigias, você pode ter muitos sentinelas, você pode ter muitas anotações, muitas preocupações, mas sou eu que guardo a sua vida, mas sou eu que guardo a sua família. As atividades cruciais para a sobrevivência da família estavam sujeitas ao fracasso se Deus não fosse levado em consideração. Jesus ele falou esse mesmo texto no Novo Testamento, queridos. Esse mesmo texto que nós lemos aqui nos Salmos, Jesus ele falou de uma forma diferente quando nós lemos ali em João capítulo 15, versículo 5, onde Jesus diz o seguinte: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15 conta da videira. Ele diz o seguinte: tudo que você precisa para alimento, para provisão, para sustento, para provisão, para direção, você só precisa estar ligado na videira. E no tempo de tanto esforço, queridos, é tão difícil fazer isso, né? No tempo em que a gente é tão levado a produzir, a fazer, a realizar, Deus ele está dizendo: olha, a edificação da sua casa, a edificação do seu lar, a proteção da sua casa, passa por um princípio: que eu seja o centro dessa casa, que eu tenha o governo dessa casa. E eu penso que tantas vezes a gente faz planos, projetos, estratégias, cálculos, e por último a gente fala bem assim: agora Deus, está tudo aqui, faz alguma coisa. Sendo que o Senhor ele nos diz para que Ele seja o centro de todas essas coisas. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã: lares providos pelo Senhor. Aqui nós vemos dois textos no versículo 2 que diz sobre ser inútil trabalhar se Deus não estiver presente. E ele diz que é Ele quem dá as necessidades, o fruto, aquilo que nós precisamos. Mas uma coisa a gente precisa entender, queridos, que se você interpretar esse texto de forma errada, você vai entender: então agora eu não faço mais coisa nenhuma, porque Deus vai jogar todas as coisas que eu preciso. Não, porque senão você tem que ler o livro de Provérbios, que ele fala também do preguiçoso, né? Provérbios fala, né, do homem que é preguiçoso, do homem que não lança a semente no solo, do homem que não faz nada, porque o Senhor, Ele prospera em cima de uma semente. O Senhor, Ele prospera sim nas nossas vidas em cima daquilo que a gente lança ao solo. Mas o que nós estamos lendo nesse texto aqui diz respeito ao descanso daquilo que nós fazemos e a entendermos que Deus vai suprir as nossas necessidades. Olha só comigo aqui,
Salmo 127, versículo 2, olha o que ele diz: é inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granejastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Queridos, trabalhar sem descanso ou esquecer a família pode ser um disfarce para a incapacidade de confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eu quero repetir essa frase que Deus me deu. Trabalhar sem descanso ou esquecer a família pode ser um disfarce para a incapacidade de confiar que Deus vai suprir todas as necessidades. Muitas vezes a gente fica num esforço acelerado, achando que a gente vai conseguir suprir todas as nossas necessidades, mas isso tem um custo muito alto, e muitas vezes o custo disso é a nossa família, é o distanciamento das nossas famílias, é o distanciamento do tempo, dos vínculos, é o distanciamento do amor, é o distanciamento do tempo de qualidade, é o distanciamento do serviço, é o distanciamento de você poder entender que eu preciso estar presente. Deus no centro, o Senhor prove todas as coisas. Todos nós necessitamos um descanso adequado para nos refrescar espiritualmente. Os longos dias de labuta e cuidado ansioso não têm valor algum, queridos, se não vier uma provisão divina. Por isso que tantas vezes a gente percebe pessoas que têm sim muitos recursos financeiros, mas aquilo ali não consegue trazer ao coração deles um descanso, uma satisfação. É sempre um estado de alerta, como se os celeiros fossem diminuir, como se os celeiros fossem acabar. Então eu preciso produzir, eu preciso estar ali envolvido, eu preciso produzir, porque um dia pode vir e os meus celeiros podem ser destruídos. E o que o Senhor ele está dizendo é o seguinte: Ele dá aos seus enquanto eles dormem. Uau! Isso para mim é o mais difícil de exercer, Adriano. Porque quando a gente pensa que Deus vai nos dar algo enquanto a gente dorme, a gente fala: Deus, mas enquanto eu durmo, o que vai acontecer? Enquanto você dorme, Deus age. Enquanto você dorme, Deus age. Enquanto você dorme e confia em Deus, Deus está agindo ao seu favor. O sono, queridos, é uma evidência da atitude confiante que afasta a ansiedade. Escute isso. O sono é uma evidência confiante que afasta a ansiedade. E todo o princípio, queridos, eu acho lindo demais a Bíblia, sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente lê no Velho Testamento, ele se confirma no Novo Testamento. Tudo aquilo que nós vemos na lei, muitas vezes as pessoas falam: ah, pastor, mas isso era a lei, agora nós estamos na graça. Isso falava de um jeito, agora fala de uma outra forma. Jesus, ele completa tudo isso. E olha só que coisa linda Jesus nos disse. Em Mateus capítulo 6, versículo 25. Olha só o que Jesus fez, aplicando esse mesmo princípio que eu estou falando aqui para vocês. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em
todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus. Palavras de Jesus. Esse texto ele aponta para mim dois princípios muito interessantes. Muitas vezes a gente lê esse texto de forma errada. Não, pastor, a Bíblia diz em Mateus 6, em Mateus 5, que todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que são essas coisas? Comer, beber, vestir, provisão, sustento. Quando você olha para o deserto, queridos, a roupa daqueles homens e daquelas mulheres, ela não se consumia com o tempo. O maná, a provisão de Deus, ela vinha dos céus. Era uma provisão do dia. Se eles tentassem acumular para o dia seguinte, aquilo ali dava bicho. Era o sustento que eles tinham para aquele tempo. A água vinha de fontes que eles nem imaginavam. Milagre, provisão, sustento de Deus. Todas essas coisas. O problema é que quando a gente vive numa sociedade de consumo, né, Jéssica? A gente não quer só essas coisas. A gente quer todas as coisas. E muitas vezes, o que tira o nosso sono, a nossa energia, a unidade do lar, não são todas essas coisas, são todas as outras coisas. É o consumo, é o ter, é o precisar. E a gente como igreja, tem problema você mudar de casa? Prosperar? Ter coisas maiores, coisas melhores? Não. Mas isso não pode tirar o seu sono. O Senhor está dizendo, o que comer, o que beber, o que vestir, a provisão, a paz que você precisa na sua casa, com a minha presença, você vai ter. Então deite-se e descanse. É isso. E por último, lares abençoados por Deus. Pode passar para a gente aí, Caleb. Lares abençoados por Deus. Filhos são herança de Deus, flechas, bênçãos para os seus pais. Os filhos são herança do Senhor, né? Podemos dizer que os filhos são uma dádiva e as crianças são uma bênção de Deus. E eu quero estabelecer isso aqui nessa manhã como uma palavra, como uma cultura. Ontem eu estava conversando com o pastor Eli, aí a gente estava falando sobre algumas coisas assim, e aí eu falei com ele assim que alguns meses atrás a gente estava procurando sobre comprar um cachorrinho para minha filha, para Beatriz. Aí você fica ali pesquisando, né, raça de cachorro, aquele monte de coisa, para apartamento pequeno, que não faz muito. Aí você fala assim, nossa, quando você resume o que você quer, você fala, é melhor comprar um ursinho de pelúcia, né? Porque você fala, eu não quero passear tanto, não tem isso, né? Não faz xixi, não faz isso, faz aquilo, né? Então... Mas enfim, a gente estava pesquisando. E aí eu falei com ele, falei assim, pastor, uma coisa que eu fiquei chocado, eu fui pesquisar no Instagram, e quando eu cliquei ali na lupinha ali, e pesquisei adoção, porque eu falei assim, poxa, tem tanto cachorro, né, que eu posso pegar, né, para Beatriz e tal. E quando eu digitei adoção, o que apareceu foram cachorros. E eu fiquei pensando, caramba, não foram crianças para adoção. Foram, né? Fui só cachorro, gato. E aí no Google também, depois. Ou seja,
é uma sociedade, é uma cultura que tem cada vez apontado mais para termos menos filhos. Quando o Senhor, Ele estabelece aqui que filhos são bênção. Filhos são galardão, é herança. E o que Deus nos diz aqui, Salmos 127, no último versículo aqui, 3, 4 e 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando lutar. Naquele tempo, as famílias eram muito grandes, Eu sou de uma família onde meu pai tinha 12 irmãos, 11 mais 12, e minha mãe tinha 10. Tem alguém aqui que é dessa geração? Levanta a mão aqui. Quantos filhos? Quantos irmãos, Marlene? 11? Glória a Deus. Você? 10? Glória a Deus. Quantos? 11? Meu Pai do céu. E aí, Stanley, pegou a visão? 11 filhos, meu Deus, quanta flecha para ser preparada, quantos guerreiros para se posicionarem. E quando a gente olha para uma sociedade, queridos, onde cada vez mais nós estamos com poucos filhos, nós precisamos olhar para esse texto e pensar, é um princípio espiritual. E a gente sabe, queridos, das dificuldades que a gente coloca, de tempo, de criação, de preocupação, de estar ausente, de tudo isso. Eu entendo o que a gente tem vivido, mas eu queria que no seu coração, que no nosso coração, a gente tivesse com isso muito claro. Filhos são bênção do Senhor. E essa é uma palavra que a gente precisa se posicionar, que a gente precisa como igreja declarar, diante de uma cultura que está sendo estabelecida para não termos mais filhos. Nós como igreja, nós precisamos ser os defensores de que famílias, filhos são bênçãos de Deus. E olha só, os filhos são herança do Senhor. Os filhos da mocidade são valiosos, filhos nascidos enquanto o pai ainda é jovem, eles serão a sua força, como flechas na mão do valente. Naquele tempo, queridos, os filhos, eles eram aqueles que estavam ali nos campos, se posicionando não somente para o serviço, mas se posicionando também para as batalhas. E essa exemplificação aqui de que os filhos, eles são flechas, significa que naquele momento em que os filhos estavam nas suas casas, eram os momentos dos pais prepararem os seus filhos para que no momento certo eles pudessem ser lançados. Estava conversando com o pai esses dias e ele estava falando assim, que ele estava uns 3 dias sem dormir, porque ele tinha comprado a bicicleta e o filho dele ia começar a ir de bicicleta para a escola. Aí eu falei assim, ele falou assim, cara, eu não... E eu fiquei pensando, eu falei assim, você precisa preparar o seu filho para ele ser lançado. Esse é um exemplo. Porque hoje a gente fica preocupado, de deixar um filho sair sozinho, para ir para algum lugar. Mas nós precisamos preparar os nossos filhos, não somente para irem de bicicleta até a escola, mas para poderem formar as suas famílias, entrarem nas universidades, defenderem a fé deles. E não adianta, queridos, não seremos nós quem prepararemos os seus filhos. Eu quero te decepcionar nessa manhã. Não espere do pastor Léo, no Segunda Viva, 2 horas por semana com o seu filho para ele ser preparado para ser lançado como flecha. Não espere. Não espere da Vanessa, do Ministério Infantil. O que nós fazemos são sementes. Quando essas sementes são lançadas no solo, o papel da família é regar, é cuidar, é afiar, é preparar, é amar, é confrontar. É ali que o seu filho precisa ouvir. O seu filho precisa ouvir
das maiores dificuldades da vida, de todos os valores, através de você. A Vanessa, um tempos atrás, ela criou uma confusão no grupo de mães aí, né, Vanessa? A Vanessa, ela é muito precoce em algumas coisas com os meninos. Aí, bem novinha, ela já falou com a Esther sobre sexualidade, né, como é que vem o filho e tal. Só que as mães das amiguinhas dela ainda não tinham falado, né? E aí, chegou uma determinada roda de conversa, as menininhas começaram a falar, não, porque vai vir a cegonha e vai trazer meu irmãozinho, ele já está chegando, e não sei o quê, tá. Aí, Esther, não é isso não, gente. Sinto decepcionar vocês. Mas é assim. E as meninas ficaram escandalizadas, né? Mas é lógico que ela compartilhou com muito amor, né, Vanessa? E as mães, Vanessa, sua filha está falando sobre sexo com as nossas meninas. As meninas ficou desesperada. Falei assim, não, eu estou ensinando sobre a vida. Eu estou preparando a minha flecha. Ela precisa ouvir daqui da minha casa, para que ela não receba de fora as influências da vida. A gente termina esse mês da família, queridos, reforçando alicerces espirituais, princípios espirituais, pedindo que Deus realmente nos levante como uma voz profética. Uma voz profética, queridos, eu não creio num grande líder espiritual que vai se levantar na nação. Eu não creio nisso. O que nós precisávamos receber já aconteceu há 2000 anos atrás, Jesus. Ele veio, se manifestou, gerou discípulos, esses discípulos cumpriram a missão, por isso nós estamos aqui nessa manhã. E agora, a partir de nós precisamos ser essa voz profética, nas nossas casas, nas ruas, defendendo aquilo que nós cremos, em nome de Jesus. É isso que eu creio. Eu não creio em depositar isso numa figura profética, messiânica, que vai nos conduzir em tudo isso. Mas eu creio numa igreja viva, numa igreja relevante, numa igreja que vai sair daqui, influenciando as suas famílias, influenciando as suas casas e cumprindo o propósito que Deus nos chamou. Lares abençoados. Pode voltar no slide 1 para mim, Caleb, por gentileza? Lares abençoados. Pode voltar mais um? Primeiro isso. Vamos ler junto comigo? Lares edificados no Senhor. Pode repetir? Uma habitação segura. Amém. Feche seus olhos. Eu vou te dar alguns segundos para você orar pela sua família nesse momento. Se algum desses pontos falou o seu coração, eu queria que você orasse pela sua família agora. Apresentando a sua família, consagrando a sua família ao Senhor. Se em algum desses pontos você precisa rever, faça isso nessa manhã. Talvez você olhe e fale assim, pastor, eu preciso realmente voltar e restaurar a presença de Deus como centro. Entendendo que é Ele quem guarda, entendendo que é Ele quem edifica a minha casa. Pastor, eu preciso descansar no Senhor. Eu tenho feito tantas coisas, eu tenho planejado tantas coisas, mas eu não tenho desfrutado do descanso, do sono. Eu deito, mas eu não consigo. O que você precisa rever nessa manhã? A palavra de Deus nos declara com muita convicção: não nos faltará o que comer, o que beber e o que vestir. Mas talvez o que você está passando hoje pode estar muito mais ligado a um movimento de consumo que você tem sido levado. Isso tem roubado a sua paz, isso tem roubado o seu descanso, a sua confiança em Deus. Talvez essa manhã você nem seja casado, você vai falar assim, pastor, eu não sou nem casado, o que eu estou ouvindo essa palavra sobre filhos? Você faz parte de uma família, mas você não tem filhos. Mas você é um filho, você é uma filha. Então agradeça por este lugar. E já ore, pensando nos filhos e nas filhas que Deus vai te dar.
para que você tenha um coração que prepare esses filhos, essas filhas. E você, pai e mãe, que nessa manhã está aqui com seu filho, com a sua filha, peça para que Deus sonde o seu coração, dizendo assim: Deus, o que eu preciso melhorar nesse preparo da minha flecha? Porque quando eu puxar o meu arco e lançar essa flecha, eu quero que ela alcance lugares muito distantes. Eu quero que ela alcance lugares muito altos, muito distantes. E ela seja lançada, preparada já, para cumprir o teu propósito. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos deu essa palavra como princípios espirituais, princípios e valores espirituais que nesta manhã nós queremos restaurar. Eu te agradeço, ó Pai, e nós te pedimos que essa semente produza os teus frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém.